Você tem o Código Florestal, tá? Mas vamos pegar aqui o caso da Lei da Mata Atlântica, que você quer acabar com ela. Você pode desmatar 20% da Mata Atlântica. Mas a Lei da Mata Atlântica, pelo Código Florestal, mas a Lei da Mata Atlântica diz o seguinte: se você tem lá 30% da sua propriedade matada e você poderia desmatar 10%, você tem que ter, dependendo do estágio da Mata Atlântica, você tem que pedir autorização do IBAMA. Aí você vai falar assim, mas é minha propriedade, eu posso fazer o que quiser. Aí você vai defender que o proprietário faça aquilo. Eu vou dizer que aqueles 10% a mais tem uma função social, tem uma função ambiental. No fundo é isso. A outra coisa que a gente defende para a agricultura, por isso que a gente inclusive quer, é de que é possível você mudar a forma como se produz. E nós temos uma parte da agricultura que está tentando mudar para poder diminuir as emissões de gases de efeito estufa, para poder proteger mais a área de preservação permanente, a reserva legal. Mas tem uma parte desse agronegócio que é expansionista. Nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos e meio, nós diminuímos o desmatamento, por exemplo, na Amazônia, e a produtividade aumentou, sem precisar expandir para novas áreas. Só que quando tem um projeto de lei lá, que a bancada ruralista vai lá e defende essa minoria do agro, aquilo que a gente chama do agronegócio, você e todo mundo que acompanha aqui pode verificar como é que você vota lá. Você vota de acordo com aquela turma lá brava, que você sabe que é vinculado ao agronegócio. Então você fala assim, quanto que tem de subsídio, por exemplo, vamos pegar só da Lei Candir, ou mesmo de subsídio para os agrotóxicos. Quanto que tem de subsídio para quem produz na perspectiva agroecológica? E os estudos mostram claramente, se quiser, pega os estudos aqui da Fazenda São Francisco, no interior de São Paulo. Não estou falando só de projetos menores, da agricultura familiar, mas se você pegar, por exemplo, de quem produz de forma orgânica, tá? A produtividade, inclusive, é maior. O custo e a rentabilidade, no final, é maior. Você sabe que uma boa porcentagem daquilo que é do resultado da produção da agricultura fica com as corporações do agronegócio. É um modelo de agricultura que está superado. Eu lembro, não sei se é da tua época, você não deve ter acompanhado, mas eu lembro do debate para a liberação dos transgênicos. E o discurso que fazia na época é que ia usar menos agrotóxico, e aumentou o uso de agrotóxicos daquele período para cá. Então, eu quero até aproveitar aqui, Kim, até aproveitar aqui, Kim, por que você não trabalha na perspectiva de a gente eliminar os agrotóxicos, de fazer uma reforma agrária, tá? De distribuir terra e valorizar aquilo que deu certo no mundo inteiro, que foi a distribuição de terra? Vamos lá, Kim. Vamos lá, você ainda não respondeu a minha pergunta. Uma condicionante só, Tato. Não quero 2, não quero 3, não quero 10, não quero 20. Uma condicionante que não está prevista na legislação, nas mais de 70 leis hoje que já regulamentam a atividade agro-silvio-pastoril. Você não consegue dizer porque não tem. Outro ponto. Por que a gente não copia o que dá certo no mundo todo? Pera aí, Tato. Acabei de responder para você com relação à Lei da Mata Atlântica e falei dos terrenos de altitude. Mas a Lei da Mata Atlântica não é licenciamento, é a Lei da Mata Atlântica. Eu sei, mas eu estou falando que é obedecer essas regras. Então, mas se obedecer essas regras não precisa de licenciamento, porque essas regras independem de licenciamento. É o que eu tô falando, Tato. Não tem, você não consegue dizer. Então, vamos lá, eu já aceito que você não conseguiu responder isso aí. Mas na lei de licenciamento você tá tirando essa regra, Kim. Não, você mantém a reserva de 20% de Mata Atlântica. Mantém ou não mantém? Não, mas eu estou falando... Mas vamos deixar então... faz a autorização. Você vai ter 3 minutos. Mantém, né? Os 20%. Então tá bom. Então você não consegue falar uma condicionante. Outro ponto. E mais uma vez, viu? Se você quiser um dia a gente organizar um debate aqui de liberalismo contra a sua ideologia, que não sei o que é, o petismo,
Vamos organizar, porque eu acho que você está confundindo o liberalismo com o anarquismo, né? Porque você está falando, porque isso é capitalismo, é sem Estado. Não, o capitalismo surge com o Estado, né? O Estado está lá para garantir a propriedade, inclusive. A liberdade, os contratos, né? A vida, né? O liberal, ele não é anarquista, não. Você está confundindo as literaturas aí. Mas vamos lá. Produtividade do orgânico é maior, então quer dizer que todo o agronegócio mundial é tonto. Todo empresário brasileiro do agronegócio quer ter prejuízo, porque ele está abrindo mão de uma atividade mais produtiva, que é os orgânicos, para ter uma menos produtiva. Para quê? Só para destruir o meio ambiente. Ele tem prazer de ter prejuízo, de ganhar menos dinheiro só para destruir o meio ambiente. Ele não está pensando no lucro, ele está pensando em destruir o meio ambiente. Né? Essa é a mentalidade. O cara é um vilão de quadrinho. Né? Eu vou acordar hoje, eu vou ter prejuízo, vou investir numa atividade menos produtiva só para destruir o meio ambiente. Vamos copiar o que funciona no mundo. Nesse caso, é o mundo que precisa copiar o que funciona aqui. A produtividade do nosso agronegócio cresce 2,5% ao ano. Os Estados Unidos da América, né, cresceram com um aumento de produtividade em 100 anos de uma média de 1,5 ao ano. Então, o nosso agro, ele bate o agro dos Estados Unidos da América, do maior economia do mundo. Bate o agronegócio da China, de outro dos maiores economias do mundo. Da Europa. A Europa precisa subir barreiras comerciais, porque se tiver um acordo de livre comércio com a gente, eles não aguentam. Então, não é a gente precisa copiar nada do mundo nesse sentido, não. O nosso é mais produtivo. E o nosso é o que desmata menos. Pega qualquer país europeu. Quanto produz tanto quanto a gente, desmatando tão pouco quanto a gente? Nenhum, Tato. Nenhum. E outro ponto, você falou, olha, tanto de subsídio, não sei o que, subsídio de Lei Candir. Qual país que tributa a exportação? Você não exporta imposto, Tato. Eu sei que vocês do PT adoram imposto. Que vocês querem taxar tudo, taxa de blusinha, não sei o que. Nisso vocês estão parecidos com o Trump, né? Porque ele também coloca imposto, vocês também adoram. Mas só que o Trump gosta de impor tarifa pros outros países. Vocês não, é pros outros países e pra cá. Que aí vocês ficam até sem ter meio de reagir, né? Porque vamos retaliar o Trump e vamos tributar o produto americano também. Mas a nossa tarifa já é maior para os produtos americanos do que a tarifa que o Trump impôs. Olha o quanto que custa para você. Olha o custo de um iPhone aqui. Olha o custo de um computador aqui. Olha o custo de qualquer coisa que seja importada aqui. Então a nossa tarifa já é maior e nenhum país, mais uma vez, nenhum país exporta imposto, Tato. Isso aqui é então que a gente cobre ICMS dos produtos que são voltados para exportação. A gente não vai exportar mais nada, de nenhum lugar. Não é só agronegócio. Indústria também para exportar não paga imposto. Serviço para exportar não paga imposto. Ninguém paga imposto para exportação porque no mundo inteiro não se faz isso porque você quer que seu produto seja competitivo e seja vendido lá fora. Se você embutir o seu imposto lá dentro, o outro país vem e vence. Então assim, isso não existe. Então, eu queria até aproveitar, Tato, e já emendar. Já que você disse que a gente precisa copiar o mundo, eu queria muito saber a sua opinião e aproveitar a sua tréplica sobre qual que é, então, o país do mundo que a gente precisa copiar. Qual que é aquele país que, para você, é um modelo? Tem a melhor legislação ambiental do planeta e que o Brasil tem que pegar e adotar a legislação ambiental, seja de preservação de mata nativa, seja de reserva ambiental, reserva legal, seja de área de preservação ambiental, mas principalmente de licenciamento ambiental. Vamos lá, você não respondeu a do condicionante pro agro, vou dar outra oportunidade de responder outra. Qual país do mundo que tem a legislação modelo pra gente copiar de licenciamento de reserva legal? Brasil. Nós temos que criar a nossa legislação. Nós temos que criar a nossa legislação, Kim, inclusive para poder controlar, que você foi contra, o controle que precisa fazer para a Sintex. Você, inclusive, também trabalhou, né, com aquelas fake news, e você falou lá dentro, tá, de que ia taxar o Pix. Hoje a operação da Polícia Federal, hoje a polícia, mostrou o quanto que a gente tinha razão. Do ponto de vista da legislação ambiental, vamos falar assim, quando você fala assim, qual que é a condicionante que tem, se você quer montar um chiqueirão em determinado lugar, que pode depois ir todos os resíduos para dentro da... Você fala assim, tem legislação, mas você, da forma que você defendeu, né, no licenciamento ambiental, então alguém pode construir lá uma pocilga, um chiqueirão de porco, uma granja de galinha, tá?
e que de repente não tem que fazer avaliação nenhuma se vai ter impacto para o meio ambiente. Não vai fazer uma avaliação se determinado empreendimento da agropecuária vai usar a água que depois, rio abaixo, a cidade precisa usar para consumo humano. Nós estamos falando de coisas concretas, Kim. É disso, não é de retórica. Tá? Então é isso que a gente precisa estar debatendo para a gente ver que tipo de... Nós estamos falando de coisa de que a agenda ambiental, do ponto de vista do enfrentamento da crise climática, e que você demonstra na forma como você vota lá dentro os projetos, você não acredita na crise climática, tá? Nós estamos falando de uma agenda que é uma agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil. Nós temos gente do agro, como também de várias cadeias produtivas, que já incorporou sabendo que é uma agenda. Ontem mesmo, que eu fui relator de um projeto muito importante, que é aí onde entra o papel do Estado para poder fomentar atividades econômicas e direcionar para onde deve ir a economia, para onde deve ir a produção, tá? Nós aprovamos, por exemplo, ontem um projeto para poder facilitar com que se crie cooperativas que produzem energia solar. Para você entender, o que revolucionou inclusive a agricultura no Brasil foi o fomento à criação de cooperativas no sul do país, principalmente. É só a gente ver o tamanho das cooperativas. E nós precisamos fazer de volta isso aí. Evidentemente com a preocupação de como estimular na perspectiva agroecológica.